Olá a todos, damos as boas-vindas a mais um do Projeto Verdade Revelada para você conectado. Hoje eu e a Gemima vamos falar sobre estocagem de alimento. Vários dos nossos inscritos pediram dicas do que fazer, né, para se preparar para os tempos à frente. De repente, quando houver uma intervenção militar, geral, nacional, de repente, quando houver uma crise ou um caos generalizado, greves, enfim, todo tipo de contingência, você vai estar preparado, né, para enfrentar essa crise. Lembrando, se você acha que esse tema não tem a ver com você, ou que não interessa, não tem problema. Né? Eu estou fazendo essa live especialmente para os inscritos que pediram, né, para abordarmos esse aspecto, e para aqueles que têm fé nas escrituras, né, que já estão a par do que está vindo pela frente. Então, nós vamos começar prontamente a nossa live de hoje, dando as boas-vindas aos queridos irmãos, amigos que estão conectados aí conosco, né? Shalom a todos, e vamos direto aí para a apresentação de hoje. Nós vamos falar sobre estocagem de alimento para a tribulação. Meus queridos, é importante lembrar que ao longo da história da humanidade foi necessário fazer provisões para tempos de crise. Você vê nas escrituras como Noé teve que se preparar para um ano inteiro dentro da arca, estocar alimentos para ele e para os animais, né, e água também. Você vê também José no Egito, como ele teve que preparar um plano de contingência para 7 anos de crise, escassez total. E ele se preparou bem para esse tempo de 7 anos de crise. E ao longo dos tempos, já no século XX, século XXI, você vê no século XX 2 guerras mundiais, racionamento de água, racionamento de alimento, racionamento de energia, de combustível. Imagine o que aquelas pessoas tiveram que passar, né, durante esse tempo difícil. E hoje, o que será que nós devemos fazer nesse âmbito de estocagem de alimento? Primeiro, nós vamos abordar o porquê para aqueles que creem nas Escrituras. Né? O profeta Daniel, João no Apocalipse, o próprio Messias falaram sobre esse tempo de tribulação. Daniel disse que proferirá contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Isso está em Daniel 7,25, se referindo ao período do governo do anticristo, em que os santos serão perseguidos, muitos serão entregues na sua mão, né, para serem perseguidos, e o tempo designado é um tempo, tempos e metade de um tempo. A Bíblia, em Daniel 11, fala que um tempo corresponde a um ano. Portanto, nós temos 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, ou seja, 3 anos e meio. Apocalipse 12,6, João diz que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado pelo Criador, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Novamente, 1.260 dias são 3 anos e meio. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13,5 fala novamente do período em que o antimessias tem para agir, e é o mesmo período que 1.260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, são 42 meses ou 3 anos e meio. E depois desse período obscuro, que nós vamos ver, né, o antimessias reinando com um reino falsificado, que é uma contrafação do reino do Messias, ou do ministério do Messias de 3 anos e meio, o Messias profetizou que depois da aflição desses dias, o sol escureceria, a lua não daria sua luz, as estrelas cairiam do céu e as potências do céu seriam abaladas. Então apareceria no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então o Messias fala que a sua vinda se daria após esse período de aflição e de grande tribulação. Portanto, nós
que cremos nas Escrituras, cremos no Messias, estamos a par dos últimos 3 anos e meio da Terra, como sendo reinado do anti-Messias, antes que o reino eterno se instaure, né, o reino do Messias. Portanto, queridos, vamos começar aqui a falar sobre provisões, né, para as pessoas que têm interesse em se preparar, o que fazer. A Gemima vai estar falando aí para vocês sobre que tipo de alimentos, né, o que tipo de coisas nós devemos estocar, ok? Vamos começar então pelos grãos e cereais, né? Nós fizemos aqui uma pequena planilha, uma base de cálculo para as pessoas que querem fazer esse estoque, mas deixando claro que cada pessoa vai fazer a sua base do que come, de quantidade, inclusive, porque nessa planilha nós fizemos um cálculo de 2 quilos por pessoa, conforme uma pesquisa que fizemos em um site aqui, no caso para 7 dias. No caso que cada pessoa consome 2 quilos nós colocamos aqui uma lista de alguns cereais e grãos, por 7 dias, por cada pessoa, 2 quilos. Aí aqui, para um mês, 8 quilos por pessoa, um ano, 96 quilos, e para 4 anos, 384 quilos. Deixando claro que colocamos 4 anos, que é sempre bom, fazemos um estoque para mais, não para menos, porque pode ser que falte ou que de repente passe um pouco do tempo, ou as coisas aconteçam antes do tempo, né? Então, aqui tem uma pequena lista, que vocês podem acrescentar algumas coisas e retirar, conforme o gosto de cada um. Nós colocamos arroz branco, feijões variados, açúcar, trigo, chás, óleo, granola, castanha do Pará, leite em pó desnatado, porque o leite em pó desnatado ele tem uma durabilidade maior, por isso que colocamos. E para quem utiliza o leite, né? Para quem não utiliza, tira esse item. Soja texturizada, pipoca, sal, aveia, farinha, macarrões variados, castanha de caju e amido de milho. Deixando claro que esses alimentos são os alimentos ideais para que se estoque, para que tenha uma boa durabilidade e não se estraguem. Porque existem outros alimentos que nós poderíamos sim estocar, mas que eles não teriam durabilidade. Então, não adianta você estocar e no meio desse período que nós precisamos de alimento, eles se estragarem. Então, não vale a pena tentar, né? Isso, a Gemima falou aí para 4 anos, né? Uma média de 4 anos, por quê? É porque nós não sabemos quando as coisas vão se complicar e você não vai poder mais ter acesso, né? Pelo preço e a quantidade que você precisa. Nós temos pesquisado muito sobre o ano que vem, 2019, e estamos vendo que 2019 é um ano de decisões. Porque justamente uma média de cálculo, né? Mais ou menos antes que realmente a nova ordem mundial se estabeleça, né? De 2020 em diante. Então, o que nós pretendemos fazer, queridos? Você tem que se preparar, às vezes, não só por você, mas por algum parente que não está desperto ainda, ou que está no processo, ou algum irmão que eventualmente se unir, né, ao seu refúgio, ao seu abrigo. Porque vão vir pessoas, acredite, sempre vem pessoas. E aí você vai estar preparado para atender as necessidades de uma ou duas pessoas no máximo que ainda quiserem, né, fazer parte, né, antes que a arca se feche por completo. Eu queria deixar claro que esse projeto ele é apoiado por irmãos, né, que raramente, um ou outro, às vezes aparecem e nos ajudam e contribuem. Nós não estamos aqui para ganhar alguma coisa ou para vender algum lote de terra, até porque a gente não tem mais espaço. A gente já fechou nossa arca e já vai ficar como está. Mas eu queria dizer para você que nós estamos tentando ajudar os nossos irmãos. Nós não nos fechamos em nós mesmos, nós não nos alienamos, né? E caímos no ostracismo, mas estamos ainda encontrando pessoas sinceras que estão aparecendo no decorrer desse trabalho, né? Nos conhecendo sempre alguém que está aprendendo agora, há tempo, né, ainda, e quer saber como ele pode se preparar, como ele pode preparar a família. Domingo passado nós falamos sobre o local ideal para se
adquirir, né, uma propriedade ideal. Eu sugiro que, se você não assistiu esse vídeo, você assista, tá nesse canal, né, nos últimos vídeos aí. É fundamental esse entendimento. E hoje nós vamos falar aí sobre esses alimentos que são mais essenciais para o seu prato. Queria acrescentar aqui que uma pessoa no chat recomendou que o mel, na verdade nós colocamos na nossa planilha o melado, né? Mas o mel também é praticamente imperecível, ele não estraga nunca. E queria também recomendar o óleo, que existem alguns óleos transgênicos, que é o óleo da soja, né? E o de canola também, que dizem que ele é modificado. Então, nós indicamos ou de girassol ou de coco, o de coco é, acima de todos, o melhor. Então, essa recomendação que eu queria e acrescentar esse ponto à planilha. Lembrando para os irmãos que nós estamos apenas dando uma base, né, assim, geral, de alimentos generalizados, ou grãos que você vai poder utilizar. Você pode muito bem dizer assim, irmão, eu prefiro grãos saudáveis, eu prefiro arroz integral, eu prefiro a granola, mas é complicado porque, segundo a nossa pesquisa, os alimentos integrais, eles têm um alto teor de umidade. Então eles se estragam rapidamente, eles não vão servir para você, você vai se arrepender se você, infelizmente, estocar, né? O arroz integral, trigo integral, né? E etc. Inclusive o trigo está aí na lista, né? O arroz branco é o único que tem a durabilidade para o tempo que nós precisamos. Então, nós colocamos esses itens aqui, não foi por acaso, por um motivo, tá? E a farinha, na verdade, tem que ser farinha branca. Tem uma coisa que é nociva, que é a questão do glúten, que eles também modificaram, né? Mas, no período de tribulação, nós vamos precisar de algo substancial para nos alimentarmos. E também a quantidade, que será mínima, nós vamos reduzir a quantidade de ingestão de alimentos. Então, talvez não seja tão nocivo. E também trigo branco todos os dias ou arroz branco todos os dias, que variem. E também não façam um método de refeição comum, como nós utilizamos no dia a dia, feijão, arroz, macarrão e aquele cardápio vasto, de forma nenhuma. Lembrando sempre que no período de tribulação nós temos que diminuir a quantidade e também a variedade do cardápio que nós vamos comer. Hoje nós vamos comer apenas arroz branco com soja ou com batatas, então lembrando também que precisa plantar legumes, verduras, fazer uma horta para complementar esses grãos e cereais que colocamos aqui. Você vê pela base de cálculo aí, né? Para 3 pessoas, digamos, por um ano, para os 4 anos, né? É próximo de 1 tonelada para 3 pessoas. Então, não é uma coisa que você deixa para fazer para a última hora. Não pode. Você já tem que estar buscando, né, desenvolver esse projeto. Bom, aqui vão alguns produtos de higiene pessoal. Baseamos aqui mais ou menos o sabonete para 12 unidades por pessoa para um ano. Isso no caso de você tomar um banho por dia ou até um banho dia sim, dia não, porque nós não sabemos a situação do refúgio, do local onde as pessoas estarão e nem que calamidade acontecerá. Então, teremos o quê? Que reduzir o gasto da água também, para que não falte. Então, para quem tem água abundante dentro da propriedade, é excelente, mas para quem não tem e estocou uma quantidade de água, é preciso economizar. Então, aqui vai o gel dental, o sem flúor, que nós utilizamos e recomendamos, o papel higiênico, desodorante, absorvente, no caso de ter mulheres no refúgio, repelente, porque no mato tem muito mosquito, é essencial, e o barbeador, né? São alguns itens básicos, né? De repente a gente esqueceu de alguma coisa, você complementa aí na sua lista, né? Mas nós resolvemos apenas passar aquilo que nós já preparamos, né? Levando em conta aqui as nossas necessidades básicas, mas cada um deve ter necessidades particulares, então você acrescenta isso à sua lista, ok? Vamos lá. Bom, produtos de limpeza. Nós aqui o sabão em barra, sabão em pó,
talvez o sabão em barra sirva até para lavar roupa, né? Então, se quiser excluir o sabão em pó também, fica a seu critério. Água sanitária para higienização do local, desinfetante também, uma vassoura, um rodo, esponja para lavar pratos, panos de limpeza, no caso, talheres, copos e pratos de alumínio, porque são mais duráveis. Você vai poder utilizar, eles não quebram se cair no chão e vai poder ficar ali até o fim da tribulação. Também são gelado, ele fica geladinho e algo quente também. Então é excelente e ótimo para limpeza. E detergente líquido para lavar os pratos, que também pode ser substituído pelo sabão em barra. Lembrando, queridos, que você tem que estocar esses produtos com uma base de cálculo aí de 3 anos e meio. Por quê? Alguns ainda estão perguntando que tribulação e não sei o quê, porque realmente você não ouve isso no sistema religioso, você não ouve isso nas previsões políticas, né? Você não ouve isso em canto algum praticamente. Então eu sugiro que você assista outros vídeos nossos sobre a grande tribulação, sobre o reino do antimessias, sobre nova ordem mundial, aí você vai entender do que nós estamos falando aqui. Tudo isso que nós estamos falando é levando em conta o quê? Que você tem um refúgio, numa propriedade particular, numa serra, num monte, num campo, e que você vai estar ali bem estabelecido, né? Agora, se a pessoa não tem um plano de contingência, não tem um lugar para ir, não adianta estocar nada, porque você não sabe onde você vai estar, né? Então isso é levando em conta o primeiro vídeo que nós fizemos no domingo passado, certo? Qual o melhor lugar para um refúgio. E aí você assiste essa parte 2, que é a continuação daquele vídeo. Então, leve em conta todas essas orientações. A parte de enlatados, que é algo que também tem uma utilidade incrível, que nós indicamos, colocamos uma relação de algumas coisas, mas que pode ser adaptado para o que for do seu gosto, né? Colocamos o milho, a ervilha, legumes, frutas em calda, feijão, extrato de tomate, azeitona, manteiga e sardinha e atum, para os que não forem vegetarianos, né? Lembrando, enlatados não são tão saudáveis, porém, dentro das condições que nós vamos estar, são uma ótima opção, né, para que você possa sobreviver. Quem assiste filmes pós-apocalípticos, né, como aquele do Walking Dead, né, dos zumbis e tal, você vê, quando eles invadem as casas, os únicos alimentos que escapam são os enlatados. Porque realmente, né, eles têm uma conserva muito boa e permite que você consuma esses alimentos até longos anos, períodos, né? Então é importante que você tenha algumas frutas, você tem algum molho, né, para fazer um tempero diferente e tal, né, alguns legumes, né? Lembrando que tudo isso aqui é apenas um complemento, que o indicado é o quê? Que nós façamos a nossa horta, nós tenhamos raízes plantadas, nós tenhamos pomares de frutas na propriedade para atender às necessidades. Em primeiro lugar, esse tipo de alimento que é mais saudável, ele vai nos permitir ter bom condicionamento físico, saúde, para esse período que nós não podemos adoecer, nem pensar em adoecer, né? Inclusive, indicamos também que as pessoas façam um galinheiro para poder utilizar os ovos da galinha, né? Porque, na verdade, vai ser um ovo orgânico para os que comem e para também os que comem a galinha, no caso de necessidade, não ter o que comer realmente e utilizar. Nós não temos coragem de matar uma galinha, mas tem pessoas que sim. Então, nós indicamos para que seja um modo de escape, caso não haja enlatados nem outros tipos de alimentos, né? Gente, é importante considerar o seguinte: o mundo inteiro está à beira de um colapso. Só quem não vê, quem não quer. Colapso econômico, colapso político. E você vê a situação, a tensão entre as nações, os Estados Unidos mesmo, famílias e mais famílias estocando alimento, e já existe redes de fornecimento, de abastecimento de alimentos, que estão já vendendo alimentos para um ano,
entendeu? Então, já é uma coisa que você deve estar ligado. Imagine um país como o Brasil, na tensão que nós vivemos, com um alto índice de criminalidade, de violência, nas cidades principalmente, com a economia instável, com um momento muito delicado politicamente falando. Também um país que pode estar envolvido depois como aliado numa terceira guerra mundial. Já temos falado aqui essa possibilidade. Então, um homem prevenido vale por 2. E novamente, para nós brasileiros, surge aquela questão, mas irmão, eu já não tenho nem dinheiro para fazer a minha feira. Como que eu vou estocar? Irmão, eu posso sugerir algumas coisas para você. Existem coisas supérfluas que nós possuímos que muitas vezes não valem a pena. Imagine um iPhone que a pessoa compra em tantas parcelas. Não é melhor investir esse dinheiro do iPhone em alimento? Mas as pessoas não têm pena de investir no iPhone, no notebook. As pessoas não têm pena de investir em um carro mais caro. Enfim, são tantas coisas supérfluas que você pode, na verdade, reverter em alimentos. E você não vai perder nada com isso, né? Até porque você pode consumi-los, né, à medida que o tempo passar. E se nada acontecer, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, você não vai perder nada. O objetivo desse vídeo não é causar alarmismo, não é sensacionalismo. Nós estamos falando apenas de precaução, de ter sabedoria diante da configuração mundial que nós estamos observando hoje. Então, leve em conta esses conselhos. Deixando claro que o mais importante de tudo, e em primeiro lugar, além de estocar alimentos, preparar para o tempo que está por vir, é você se preparar a sua parte, preparar a sua parte espiritual. Você precisa estar firme nas coisas do Eterno, você precisa estar em comunhão com Ele, estar pronto espiritualmente para o que está por vir. E também a parte emocional, você precisa estar muito forte, porque quando o cerco se fechar, sua fé, seu emocional vai ser testado. Então você tem que estar muito ligado às coisas do Eterno, ligado a Ele, em oração, em jejum, preparado para você resistir o que irá acontecer. Porque não adianta você estocar alimento, você preparar um refúgio, se chegar no meio do caminho você vai desistir, porque vai ser prova. Então você tem que estar firme e preparado. O meu querido Natan Barbosa falou, olha, precisa de um hangout para os irmãos que estão chegando. Eu posso fazer, sim, um hangout na terça-feira, né, examinando as profecias, irmão. Só que é o seguinte, eu já estou careca, banguelo, de falar sobre essa questão do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, dispensacionalismo, ou seja, toda essa teologia do sistema aí, né? Mas continue assistindo o canal, você vai ouvir muita coisa a respeito ainda, certo? Porque toda a nossa visão escatológica é baseada no que o povo de Israel passou, né? O que as escrituras falam sobre a historicidade da tribulação, da preparação que foi necessária e daquilo que se repete novamente no fim. O fim é apenas uma repetição de tudo que já aconteceu. Então nós que estamos nesse período final, nós temos que ter em vista o que a Escritura revela sobre o passado e o que ela fala sobre o futuro. Então, levando em conta tudo isso, você com certeza irá encontrar o norte certo. Tá? Mas primeiramente, ore ao Eterno, busque arrependimento, confissão dos pecados, busque fortalecimento, forças para a santidade, que o Eterno vai revelar todas as verdades que você precisa saber. Agora, infelizmente, se as pessoas se apegarem ao sistema, né, à comodidade, a tudo aquilo que elas estão acostumadas a vivenciar, né, do sistema, a alienação, infelizmente não vão entender. O profeta Daniel diz que somente os sábios entenderão, somente os sábios. Verdade. Aqui vai a parte dos medicamentos. Nós colocamos uma lista aqui, inclusive recomendamos esses 2 primeiros itens, porque é o que nós aqui em casa e o que as pessoas que, assim,
nós indicamos que as pessoas façam antes de começarem a utilizar os analgésicos, antitérmicos e os outros medicamentos, que são as ervas medicinais, que é importantíssimo. Estava até dizendo aqui para o Neemias que eu vou fazer uma lista de todas as ervas medicinais que a gente pode ter aqui. Nós temos várias plantadas, mas nós vamos plantar mais, uma lista de todos os benefícios que elas têm e como nós podemos utilizar como medicamentos e também utilizar o chá mesmo para as refeições. Então, é de grande importância que você faça isso. Tem também os tratamentos naturais. Existem sites no Google, que você pode pesquisar, que ensinam vários tipos de tratamentos naturais. Cataplasmas, banho de imersão, tem aquele... esqueci agora o nome, que você coloca o pé num balde de água quente, depois coloca no balde de água fria e vai fazendo. Existem vários tipos de medicamentos, de métodos naturais que você pode utilizar antes de utilizar outros tipos de medicamentos que são químicos que fazem um enorme prejuízo à sua saúde. Então, esses 2 itens são os primeiros que nós colocamos, que é uma prioridade, você precisa aprender. Tem o material de primeiros socorros, que nós também indicamos, que pode acontecer um acidente, nós torcemos que isso nunca aconteça, mas caso aconteça, nós temos que nos precaver pensando no que pode acontecer, não no que nós achamos que vai ser, mas temos que ser prevenidos. Então, material de primeiros socorros, com tudo que tem direito, tem lista também aqui no Google, você pode pesquisar, analgésicos, antitérmicos, antialérgicos, para no caso de picadas, de insetos, abelhas ou outro tipo de... Alguém come uma planta venenosa, uma criança, alguma coisa, nós precisamos ter esses antialérgicos, anti-inflamatórios e anestésicos, né? É verdade. Lembrando, algo muito importante é o seguinte, você tem que estar preparado para diferentes situações. Você não pode achar que nunca vai acontecer ou negligenciar essas coisas que nós estamos apresentando, porque eventualmente as coisas acontecem e um homem prevenido vale por 2. Isso é um provérbio fantástico. Você tem que estar precavido, tem que estar pronto. E o Messias, ele nos orientou a vigiar, a estar prontos. Ele sempre nos leva a estar atento aos sinais, a fazer provisão. As escrituras estão recheadas de conselhos para sair das grandes cidades, certo? Na verdade, a cidade foi instituída por Caim, o rebelde, né? Ele instituiu as cidades. O povo do Eterno, por gerações, permanecia nos montes. E até hoje, o povo lá em Israel, eles usam uma espécie de modelo de sociedade que é voltado para comunidades agrícolas, que são os kibbutz e as moshav, né, as moshavim. Ou seja, eles buscam viver no campo, em tirar sua subsistência da terra, né, e viver numa comunidade onde as pessoas se ajudem, troquem produtos e etc. Então, é visando esse modelo das escrituras, né, que nós estamos passando essa mensagem hoje. Agora, infelizmente, muitos ainda estão presos àquela sistemática, né, de que nada vai acontecer, tudo é maravilhoso, vamos eleger fulano que ele vai resolver tudo, nada nunca vai chegar a esse meu país, né? Então as pessoas se acomodam, buscam conveniência, buscam falsos profetas que falam de paz e prosperidade, infelizmente vão ser pegas com as calças na mão, né? Vai ser um momento que vai sobressaltar muitos. Por isso que a Escritura diz, ai daquelas que amamentarem, aquelas que gerarem filhos nesses dias, porque será um tempo como nunca houve. Ok? Bom, agora tratando, queridos, de como você vai estocar esses alimentos. Aqui são alguns conselhos básicos, pelo que a gente já tem experiência. É o seguinte, o plástico ele é um excelente protetor, né, da umidade e tal. Então, se você pode reunir garrafas PET
para colocar os grãos, socar bem esse grão dentro, tirar todo o ar dele, né? Alguns colocam algodão, acendem um fósforo e selam com vela, né? E isso é muito importante. Agora, se você puder adquirir uma máquina seladora a vácuo, né? Será muito útil, porque ela faz o trabalho completo, né? Ela espreme bem, né, o conteúdo, retira o ar e veda bem com o plástico. Isso. Tem também a questão dos tambores, que nós pensamos em colocar esses envelopes, essas embalagens, ou das garrafas PET, como também dessas embalagens que nós vamos fazer, as pessoas que têm interesse em fazer com a máquina a vácuo. E é importante saber que nós não podemos deixar esses alimentos, esses tambores expostos. Porque caso seja invadida a propriedade, ou alguém queira vir roubar os mantimentos, ou alguma coisa aconteça, nós vamos ficar sem os nossos mantimentos. Então, nós indicamos que as pessoas enterrem esses tambores em locais que apenas uma ou duas pessoas, no máximo, na propriedade, saibam de estar. Nós também colocamos algumas coisas aqui referente a armazenamento também de água. Então, é importante que façam cisternas, façam barragens, diques, para armazenamento de água, para o uso do dia a dia. Um poço pode ser, ou uma mina de água, ou alguma forma de armazenamento, porque essa água vai ser muito necessária para utilizar, para lavar uma roupa, um prato, tomar banho e os afazeres do dia a dia. Mas também é importante que se compre caixas d'água para armazenar água potável para beber. E também indicamos que você compre filtros, aquele filtro de barro mesmo, simplesinho, que é excelente, para você poder filtrar essa água potável armazenada nas caixas d'água e poder beber. É essa questão também do bunker subterrâneo que nós indicamos que as pessoas façam para no momento de emergência, caso o lugar for invadido, ter onde esconder, se esconder. Que nesse bunker tenha pequenas coisas para mantimentos, algumas coisas estocadas, né? É importante ver aqui no YouTube que ensina, inclusive, como fazer um bunker, né? Um pequeno bunker, simples. Não é esses bunkers sofisticados, mas bem simples, apenas para sua família, o número de pessoas que você tem. E eu queria também indicar aos irmãos que procurem uma fonte de energia. Uma fonte de energia natural, energia solar ou energia eólica. Porque o ideal é que nos desvinculemos completamente do sistema. Nós cortemos a energia do sistema, a energia elétrica, né, o abastecimento de água também. No caso que alguns sítios possam ter esse abastecimento de água, energia elétrica, que seja cortado, né? Existe também no Google aqui, ou no YouTube, formas de se fazer uma energia eólica ou energia solar, tá? Outro aspecto importante que nós não podemos esquecer é o seguinte, tem um forno a lenha, né? Isso aí é fundamental. Quem puder estocar gás, ótimo, mas se não puder, façam seu forno a lenha para usar os recursos da própria mata ao seu redor, da propriedade, né? Tirar a madeira, o sabiá, né? A madeira que você pode utilizar, dependendo da região, tipo de vegetação, para fazer para fazer o fogo, para cozinhar os alimentos, ou para esquentar, enfim, para todos os tipos de usos. Né? O forno a lenha é fantástico. Já existem fornos muito práticos que você consegue cozinhar, assar, né? Enfim, todo tipo de utilidades num só. Né? Fornos que você faz de alvenaria, né? Ou em lata também, tem uns bem interessantes no YouTube, você acha, em latões, você consegue fazer esse tipo de forno. Esse é um aspecto importante. Outra coisa, queridos, a forma de armazenamento, a Gemima está falando dos tambores, né? Esses tambores, o ideal é que você enterre, é necessário que ele tenha uma certa ventilação, se possível. Eu não sei se dá para fazer uma espécie de suspiro, né? Ou deixar um espaço para que corra uma certa ventilação para evitar a umidade, mas no mínimo é importante você colocar uma lona, né, ao redor dos tambores,
para isolar ainda mais a terra, né, para evitar ali umidade, né, e de certa forma você pode manter uma certa temperatura para que os produtos durem mais, né? Isso aí é uma ideia. E devem ser enterrados para dificultar também a localização, né? Caso infiltrantes entrem, né? Ou ladrões e tentem roubar seus mantimentos, você possa ter tudo isso bem guardado para esse período que vai necessitar, né, desses alimentos. Outro aspecto importante, água é vida, água é fundamental. Até mais importante do que a água para os afazeres, né, para a higiene, para tantas coisas que você precisa da água, é importante a água potável. Por quê? Porque dependendo das condições, seja inverno, às vezes no inverno a água fica muito barrenta, então é complicado tomar dessa água. No verão, a questão da escassez. Então, o ideal é o quê? Ter, no mínimo, essa água potável, como a Gemima falou, já estocada, já prontinha para passar esse período de tribulação. Você faz uma base de cálculo aí de quantas pessoas, quantos litros se toma por semana, e aí fazer provisão. Vale muito a pena investir, e eu até indico investir ainda mais em caixas d'água, né? Essas caixas d'água aí de plástico mesmo, né? Esse material aí vale muito a pena, porque é mais barato e é mais confiável do que até fazer, às vezes, cisternas de alvenaria, tanques e outras coisas, certo? Pela nossa experiência, é meio complicado às vezes, essas caixas em que você faz de alvenaria. Mas enfim, é bom também fazer. Agora, outra coisa, onde você vai estocar esta água potável? Também é importante, né? O local de armazenamento dela. Muito importante. De certa forma, você não pode deixar ela à vista assim, tão fácil, né? Você tem que ter um local específico, né? Para colocar essas caixas d'água ou esses recipientes de armazenamento. É importante falar também que no inverno é possível utilizar a água da chuva. Você pode fazer um método de armazenamento, de coleta ao redor da casa, colocando umas calhas que elas vão direto numa encanação para dentro de uma caixa d'água ou de um reservatório. Então você pode utilizar, armazenar essa água no inverno, para as pessoas que possam ter dificuldades com o armazenamento de água, e utilizar no verão, fazendo um racionamento, entende? Bom, queridos, nós vamos voltar ainda a falar sobre essa questão de refúgio, de preparação para esse tempo de tribulação e etc. Mas, sobretudo, queridos, nós temos aqui frisado, né? Em primeiro lugar, a preparação espiritual é de suma importância até para sobrevivência em um refúgio, para que ninguém surte, queira voltar para Sodoma e Gomorra, né? A cidade da destruição, com a mulher de Ló, né? É importante a preparação espiritual, fortalecimento psicológico, sobretudo essas condições é o que mais nós devemos primar, né? Ter um encontro com o Criador, sempre fazer sua oração ao levantar, ao deitar, ler as escrituras, né, para adorar o Criador. Isso é fundamental para preparar o espírito, fortalecer a alma para o tempo da dificuldade. Lembre que um momento desse ele é muito difícil, porque envolve conexões familiares, envolve conexões de amizades, né, envolve toda sorte de questões que as pessoas têm apego e tal, né? Então é muito importante essa preparação espiritual. E se amoldar uma vida simples, uma vida no meio da natureza, ser feliz, aprender a conviver com a natureza, ser feliz no mato. Esse é um ponto fundamental também. Esqueça shopping, esqueça passeios na roda gigante, né, esqueça essas coisas. Você tem que se habituar a uma vida de 3 anos e meio, né, sobrevivendo. A vitória vai ser, a maior luta contra o sistema vai ser sobreviver mais um dia, né? E sobreviver ao governo anti-messias, a pressão que eles vão fazer para aqueles que não vão poder comprar e nem vender, né? Que lógico, se
As pessoas que tiverem medo de ficar sem ter o que comer, elas vão ter que aceitar a marca da besta e adorar o anti-messias. Aqueles que não se amoldarem nesse sistema, eles vão ficar proscritos desse sistema e vão ter que ser autossubsistentes, né, para esse período. Exatamente. Tem muita gente que diz, eu vi inclusive aqui no chat, pessoa dizendo, eu vou ficar na cidade e vou lutar até morrer. Mas como você vai lutar passando fome, sem comida, você não vai ter forças. Ou você vai aceitar o chip, que vai ser o método de rastreamento da besta, onde ela vai lhe encontrar, vai achar onde você estiver. O que você vai fazer? Você vai colocar o chip para poder comer, comprar comida, poder andar na rua, poder utilizar um carro, poder utilizar as coisas das cidades, ou você vai evitar utilizar o chip, não vai querer utilizar o chip e vai para lá, para o mato mesmo, plantar e comer o que você vai estocar, água e comida. Bom, se você vai ficar na cidade para morrer de fome, aí a escolha é sua. Eu digo isso para todos os irmãos. Vamos parar com essa conversa de que eu vou ficar na cidade e Deus vai me guardar. Não existe isso. O Eterno vai guardar você onde você estiver, mas ele lhe instrui e lhe manda sair das cidades, para que você tenha o que comer e tenha como sobreviver. Então você precisa seguir o conselho das Escrituras. Não sei se vocês já ouviram essa história de um homem que estava à deriva no mar para morrer e orando, pedindo a Deus que mandasse alguma coisa, um barco, alguém para salvá-lo. E na história diz que Deus mandou um barco e ele disse, não é esse barco, eu não vou agora. E ele negou várias vezes ajuda e terminou morrendo. Ou seja, você não pode negar o conselho de ajuda, a instrução de ajuda ou a ajuda que vai vir. Jamais. Você tem que olhar aquilo como ponto de fuga e seguir em frente e fazer o que o Eterno está mandando você fazer. Ok? Para que você se salve e não se perca. É isso, queridos. Nós vamos estar orando por tua vida, crendo que o Criador vai te direcionar. Eu sempre falo para os irmãos que me escrevem, a sua boa vontade é tudo. É o fundamental. As pessoas terem disposição, crerem e saírem à luta para pôr em prática. Próximo Hangout, que será no próximo domingo, nós vamos falar sobre como organizar uma mochave, um abrigo, um refúgio. Nós vamos falar sobre o que as escrituras orientam quanto à organização, à liderança, quanto à segurança do local, quanto à administração, né, que requer um plano de contingência desse para um longo prazo, né, que é 3 anos e meio. Nós vamos falar no próximo Hangout. Eu creio que esse é um dos pontos fundamentais que vão representar o fracasso ou o sucesso do seu refúgio. E partindo da experiência que nós já temos com ministérios, com pessoas, ao longo dos anos, nós vamos falar o que dá certo e o que não dá certo. E acredite, a gente sabe mais falar do que não dá certo. Por isso é baseado nisso que a gente tem que ter um plano apurado, que não fazer em um refúgio, certo? Para que ele não fracasse. Como infelizmente a gente já tem visto alguns irmãos fracassando, o projeto se acabando, porque enfia os pés pelas mãos, né? Põe a carruagem na frente dos bois, como diz o provérbio, e aí é um fracasso total. Tá ok, meu irmão? Então, fique muito atento. Eu sugiro que você convide alguém que está desperto também para assistir o Hangout do próximo domingo, que será nesse mesmo horário, né, 18 horas, sobre como organizar e manter uma mochave, um abrigo. Agradecemos a todos que estiveram conosco em mais esta live. Nunca se esqueçam de sempre curtir, compartilhar esses vídeos, né? Sempre está dando uma força para a gente, né? Agradecemos os irmãos que ajudaram no superchat aí. Teve um irmão aí, eu vi, deu uma contribuição de R$2 aí, saindo da Matrix. Obrigado, meu irmão. Que o Eterno te abençoe, meu irmão, tá? E todos os irmãos que têm contribuído com a gente nesse projeto, que eu acredito que isso também é um sinal de carinho, de amor, de respeito pelo nosso trabalho, né? A seriedade ao longo desses 7 anos, já no YouTube, né, nesse canal, sempre levando a verdade, com muito amor, com muita
devoção, dedicação diariamente, praticamente, nas nossas lives, para ajudar os irmãos e compartilhar a mensagem que o Criador tem nos dado. Ok? Muito obrigado a todos, que o Eterno abençoe e dirija cada pensamento e cada passo de vocês. Um forte abraço, até um próximo Hangout.